Oi, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos a algo inédito nesse canal. Esse vídeo é algo que eu nunca fiz, um vídeo resposta. Mas principalmente esse aqui é um vídeo de desculpas, eu preciso me desculpar com vocês. Recentemente eu soltei um vídeo aqui no canal onde eu comento que pra mim, e aliás não só pra mim, mas até pro Papa, mas a gente vai voltar nisso daqui a pouco, é o maior problema do cristianismo. O vídeo tem exatamente esse nome e você pode assistir lá. Na verdade eu recomendo assistir aquele vídeo primeiro porque senão esse aqui não vai fazer sentido. É uma resposta direta aos comentários de lá. Então talvez valha a pena até ler os comentários também. Apesar de que para responder as objeções e explicar por que elas falham, eu vou precisar repetir coisas que eu disse no primeiro vídeo. Eu acredito sim que eu fiz a melhor versão possível do argumento, então eu não vou sequer refrasear, já que eu acredito que dá pra entender perfeitamente o que eu disse. E é por isso que esse é um vídeo de desculpas. Eu sinto muito se eu achei que, ao tratar de um tema polêmico, esse vídeo não sairia da minha bolha e cairia num público que não é o meu. Um público que representa a média brasileira e que, infelizmente, não lê nem 2 livros ao ano e se esforça para não entender um texto tão simples. Daí o porquê desse vídeo. Quem não entendeu, o fez por birra, pressa ou má fé. Sim, eu fiquei chateado. Então, o que eu vou fazer é repetir o argumento de lá e dar algumas ênfases que vão ser importantes para as respostas em si aos comentários. Porque mais do que não responder satisfatoriamente o problema que eu propus lá, 99% das respostas sequer respondem o que eu falei. E é por isso que eu vou dividir esse aqui em categorias de respostas que apareceram por lá. Aliás, os comentários resumidos a ad hominem vão ser sumariamente ignorados. Ah, é porque você é ateu, você vai pro inferno, você não sabe nada, você não leu, você é raso, você é mentiroso. Tá bom, Enzo, tá bom, vai lá rir do seu bailarina caputina. Mas enfim, o primeiro tipo de comentário que eu quero responder é os argumentos que responderam algo que eu não falei, mas que vão servir para elucidar o meu ponto na próxima categoria, que é, segundo, os argumentos que não entenderam o problema proposto no vídeo e acabaram batendo na coisa errada. E por fim, terceiro, os argumentos que citam a Bíblia de forma crua e precisam de contextualização. Choveu de gente me acusando de eu não ter citado a Bíblia quando eu não citei propositalmente. Eu vou tentar amalgamar os mais de 1000 comentários de maneira que vai responder todo mundo, já que algumas ideias se repetiram bastante. Mas antes eu preciso me corrigir, porque apesar da piada, parte desse vídeo realmente é de desculpas. Eu falei 2 coisas objetivamente erradas naquele vídeo. A primeira é que eu fui fazer um resumo do pecado original e da queda do homem e acabei falando que Deus colocou 2 árvores que eles não podiam comer. O correto teria sido dizer que Deus colocou 2 árvores, mas os impediu de comer de uma, a do conhecimento. O impedimento de comer da segunda árvore, a da vida, veio só depois que eles comeram da do conhecimento. Por mais que tenha sido um resumo, isso está completamente errado. É responsabilidade minha me comunicar com a maior precisão possível. Porém, eu preciso fazer um adendo importante. Teve gente citando isso e tratando o argumento como vencido, como se essa parte fosse relevante para o que viria depois. Um erro permanece sendo um erro, mas ele não interfere em nada no meu argumento. Eu poderia ter errado a história inteira do Gênesis. A única coisa que eu não poderia errar é: o pecado entrou no mundo através do homem e deve sair através de Jesus, porque esse é o pilar que sustenta o cristianismo e, por consequência, o tal maior problema. O vídeo é sobre isso. A segunda coisa que eu falei errada, e dessa vez não vai ter adendo, foi só um erro mesmo, foi na hora que eu expliquei o calvinismo. Eu fui fazer uma piada de que, segundo o calvinismo, teria satanistas no paraíso, mas isso de fato tá errado. No conceito de eleição e predestinação no calvinismo não inclui apenas a salvação, mas todo o meio que vai salvar o crente. Então, no calvinismo, o salvo estaria destinado a ser salvo e destinado a ser crente, batizado, calvinista e etc. Ainda é um argumento meio maluco na minha opinião, mas a piada que eu fiz acabou explicando errado, eu peço desculpas. Agora sim, vamos responder às críticas estranhíssimas que o vídeo original recebeu. Vamos lá. Felipe, você está errado porque em lugar nenhum da Bíblia diz que bebês vão para o inferno. No início do vídeo eu tomo como exemplo anedótico o caso de bebês, mas perceba que em nenhum momento desse exemplo eu digo que o bebê vai para o inferno. Tampouco que o Iago, como um avatar do calvinismo no vídeo, defende isso. Eu digo que a opinião do calvinismo é que um bebê merece o inferno.
E essa é de fato a doutrina do calvinismo. Se chama depravação total. É só ler Institutas da Religião Cristã de João Calvino, livro 2, capítulo 1, seção 8. E por isso, também as próprias crianças, enquanto trazem consigo sua condenação desde o ventre materno, são tidas como culposas, não por falta alheia, mas pela falta de si próprias. Ora, embora ainda não tenham trazido à tona os frutos de sua iniquidade, no entanto, tem encerrada dentro de si a semente. Com efeito, sua natureza toda é uma como que sementeira de pecado. Por isso, não pode ela deixar de ser odiosa e abominável a Deus. Do que se segue que, com propriedade, esse estado é considerado como pecado diante de Deus, pois não haveria incriminação sem a culpabilidade. É apenas uma das muitas menções ao assunto nesse livro. Achou ruim? Reclama com Calvino, não comigo. Só que, mais do que a doutrina do calvinismo, essa é meio que a doutrina de praticamente o cristianismo como um todo. Não com essa ênfase na depravação de bebês, mas a base das religiões de raiz abraâmica é justamente que o pecado entrou no mundo através do homem e agora a nossa espécie como um todo está contaminada. É a nossa natureza. Para o cristianismo, bebês nascerem em pecado ou com inclinação ao pecado naturalmente é um conceito tão básico que eu não imaginei que precisasse ser discutido. Do contrário, se a natureza pecaminosa fosse aprendida e não herdada, você poderia muito bem isolar um bebê, criá-lo longe da sociedade e parabéns, você criou um adulto com passe livre para o paraíso. Teologicamente, isso não faz o menor sentido. E eu repito, esse início não é sobre se bebês vão para o inferno, mas se merecem. A não ser que você seja da igreja ortodoxa oriental ou de alguma vertente teológica liberal dessas de coach, você deveria saber disso. Se você acredita que dentro do cristianismo o pecado original ou qualquer termo similar que o valha se você não gostar da definição de Agostinho de Hipona, explique em que momento um ser humano sai desse seu estado de pureza divina, como no Éden, com a salvação garantida, e se torna um ser humano corrompido, como a Bíblia cristã insiste que é a natureza original do homem. Sistema ético não é pacote fechado, a gente constrói durante a vida. Ninguém vai dormir inocente e acorda maldoso e culpado. Aliás, esse pessoal focou tanto na parte do bebê que esqueceu de todo o resto. O bebê não batizado era um exemplo. Mas e as pessoas que nasceram antes de Jesus? E durante Jesus, mas em outro continente? E depois de Jesus? E quem não soube de Jesus o suficiente? Essas pessoas precisariam ser acessadas com um argumento diferente do de que são seres puros e inocentes. Todo polegar é um dedo. Nem todo dedo é um polegar. O vídeo não é sobre bebês. O vídeo é sobre pessoas que não conheceram Jesus. E os bebês são apenas um tipo. Nos comentários que focaram em bebês, ficou faltando explicar todo o resto. E é aqui que entramos nas respostas aos comentários que não ficaram presos no tema de bebês. E ainda assim não entenderam o vídeo. Felipe, o calvinismo é heresia. Sim, e eu defendi calvinismo onde? Felipe, a igreja católica é falsa e do mal. Tá bom, e o que isso tem a ver com o meu argumento? Aliás, calvinismo e catolicismo são as duas denominações citadas nominalmente mais vezes porque são as únicas que se dedicaram de verdade a explorar esse problema de forma objetiva. Goste você da solução ou não, que aliás, eu previ que você não ia gostar, o meu interesse sempre foi a investigação. Nenhuma das explicações sobre o destino dos que não conheceram Jesus, que eu chamo pelo nome tradicional, incultos, que eu dou no vídeo, é o meu argumento. O meu argumento é que a natureza da salvação é um problema. O resto do vídeo são argumentos de várias denominações diferentes que tentam resolver justamente esse problema. E eu cito isso de forma clara. Na verdade, teve um grupo que passou séculos tentando resolver esse problema. Sim, os cristãos. E é esse debate histórico do cristianismo que vamos investigar a partir de agora. Cada vez que eu puxo o argumento de uma escola de pensamento, eu cito ela nominalmente. E ainda assim teve gente que não entendeu. Que opção eu tenho a não ser ficar revoltado? A segunda parte do vídeo não são argumentos meus, mas argumentos de cristãos tentando responder o problema que eu tô comentando. Gente, eu falo literalmente isso palavra por palavra. Eu tô aguardando o dia em que eu vou explicar o que pensam os terraplanistas e por que tá errado, e uma mente iluminada dessas vai dizer: na verdade, Felipe, a Terra não é plana, a Terra é redonda. Pois é, deve ser por isso que foi exatamente o que eu disse no vídeo. O meu argumento é justamente que não tem uma explicação para o tal maior problema do cristianismo. A única resposta possível pro destino das pessoas que não conheceram Jesus é: não sabemos. E isso é um problema. Se você discorda,
É isso que você deve responder. Ah, Felipe, mas tá escrito na Bíblia que... Os argumentos que citam a Bíblia também não entenderam o problema proposto no vídeo. Pessoas que falaram que faltou citar a Bíblia, ou, na verdade, isso é um problema de tal denominação, que é uma falsa doutrina e que interpreta a Bíblia errado, foram as que com mais certeza não entenderam o vídeo. Não basta você dizer, sim, pessoas não conheceram Jesus podem ser salvas, ou não, pessoas que não conheceram Jesus não podem ser salvas, porque o problema proposto é de lógica. O meu ponto não é que a Bíblia não tem uma resposta. O meu ponto é que a resposta da Bíblia não tem consistência interna. Inclusive, eu sinto que boa parte das doutrinas reconhece que é um problema sem solução e tudo que se tem são hipóteses. É um mistério, ou no mínimo um dogma com pouca certeza, para as igrejas pentecostais, para as luteranas, anglicanas e até a igreja católica romana. Mas, por algum motivo, o Zé Cruzada de comentário de YouTube tem certeza de coisas que nem o Papa tem. Joseph Ratzinger, o cara que mais tarde viraria literalmente o Papa Bento XVI, escreveu um livro sobre o tema chamado Muitas Religiões, uma Aliança, Israel, a Igreja e o Mundo, onde analisa-se outras religiões podem servir de caminho para a salvação. Sim, o mesmo problema que eu avisei que eu não inventei e que é debatido sem solução há quase 2 milênios. E adivinha qual é a conclusão do Papa Emérito no livro? Ele segue a posição oficial da Igreja Católica. Os incultos podem se salvar? Sim. De que maneira podem se salvar mantendo Jesus e a fé cristã como essenciais? A resposta é só uma: não sei. E isso é um mistério de Deus. Porque o problema não é se vai ser salvo ou não, e sim como escolher uma das duas opções gera a contradição. Eu apresento 3 pilares do cristianismo que formam um trilema. Desse trilema, eu extraio essas 2 soluções e passo o resto do vídeo analisando a validade de cada uma delas. A tese da ignorância invencível, do cristianismo anônimo, da salvação por obras, do universalismo condicional, tudo isso são exatamente o que parecem: teses. Esse segue sendo um problema interessantíssimo e sem solução para a maior parte do cristianismo, e que sabe-se lá porque alguns brasileiros, cujo único contato com o texto bíblico que tem é pelo café com Deus Pai, tratam como solucionado. E a propósito, veja o exemplo da Igreja Católica. As denominações que tratam como solucionado, em geral, assumem que não há explicação natural que possa ser procurada. A salvação, nesses casos, se daria por um mistério divino, ao aceitar a justiça de Deus acima de toda a discussão humana. Elas apenas dão uma resposta, mas não justificam logicamente. E é essa a parte que me interessa no vídeo. Eu deixei bem claro que o maior problema do cristianismo, que dá título ao vídeo, é o trilema apresentado no início. Justamente por isso, pouco importa a sua denominação. Se você for católico, protestante ou o que for, existem pilares que todo cristão vai ter em comum. E são esses pilares que estão sob escrutínio aqui, não doutrinas específicas. O vídeo não está dizendo que a doutrina A ou doutrina B está certa, tampouco errada. Está dizendo que só existem 2 opções e você precisa justificar aquela que você escolher. Até porque a discussão não é doutrinária ainda. Como eu disse, eu citei os pilares que sustentam o cristianismo. Primeiro, Deus é justo. Segundo, só Jesus salva. Terceiro, uma vida cristã é essencial. E o meu argumento é: você não pode afirmar os 3 juntos sem cair em uma contradição. Não importa qual denominação você faça parte, se você aceitar essas 3 proposições, parabéns, você está diante do trilema e eu gostaria de ter visto a sua resposta. A partir de qual tradição você vai escolher responder já é um problema seu. Teve gente que fez isso e eu respondi nos comentários. A segunda metade do vídeo é onde eu exploro as tentativas de explicação segundo a tradição dos católicos, dos calvinistas, dos universalistas e etc. E o meu muito obrigado aos poucos que entenderam. Eu sinto muito se você foi minoria. Justamente por isso eu coloco o título Um Debate Milenar. Porque é um debate. Você não vai refutar o argumento provando o oposto como errado, justamente porque o meu argumento não é defender um ou outro, mas negar ambos. Eu proponho o trilema que acabei de repetir e depois eu exponho as 2 únicas opções viáveis. Ou Jesus é epistemicamente necessário, ou não é epistemicamente necessário. A partir daí, eu dou uma resposta para os 2 argumentos que são propositalmente contraditórios. E é por isso que você só pode escolher
um e deveria defender um, não acusar o outro. A defesa desse um já refutaria o outro. Felipe, eu acho que só Jesus salva. Beleza, Jesus é o único caminho para a salvação, mas existem pessoas que nunca conheceram Jesus. Pessoas que não tiveram a opção de serem salvas serão condenadas ao inferno, e isso contradiz a bondade de Deus. Na verdade, Felipe, esse carinha de azul tá errado. Eu acho que as pessoas que não conheceram Jesus podem se salvar sim pela sua conduta moral. Então tá bom, a salvação não depende de conhecer Jesus, como indígenas não conheceram, como os que viveram antes de Jesus não conheceram, como gente hoje não conhece, e pode ocorrer com base em outro critério, por exemplo, a sua conduta moral num julgamento pós-morte. Então, o sacrifício de Jesus não é absolutamente necessário para a salvação, já que esse julgamento substituiria o papel epistêmico de Jesus. Logo, a doutrina cristã é falsa porque conhecer Jesus, se batizar, etc., não são essenciais, uma vez que tinha sim outro jeito. Isso não é uma tese de doutorado em teologia, gente, é só um vídeo de YouTube tão mastigadinho, tão resumidinho, que destreza. Mas enfim, finalmente vamos para a Bíblia. Mas não agora. Tiveram interpretações tão malucas que poderiam facilmente serem resolvidas se a pessoa tivesse apenas lido o texto inteiro. Não lê um versículo, lê o capítulo. E, se possível, leia tudo do autor para ter uma visão mais abrangente do que ele está dizendo. Não saia salpicando versículos aleatórios como se eles fossem ditados populares. Sabe-se lá por que a Bíblia é o único livro que as pessoas se sentem confortáveis em abrir uma página aleatória, ler um parágrafo aleatório em uma linha aleatória e ainda assim achar que o texto vai fazer algum sentido. É por isso que eu dediquei um vídeo inteiro só pra gente ler Bíblia. Mesmo que você não dê a mínima para cristianismo, esse próximo vídeo vai ser muito interessante. Venha você também para o nosso clube bíblico. Eu quero citar alguns trechos do Antigo e do Novo Testamento que entram nesse assunto e fazer algo que as pessoas não fizeram, que é contextualizar. Não vamos pegar versículos soltos, vamos pegar o texto todo. O vídeo sai amanhã, primeiro para os membros, mas deve sair daqui uns dias para todo mundo. Como é um debate público, esse também vai ser. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.